Na conversa número 199, temos a Flosa dos Juncos, cujo nome científico tem assim algo de meio estrambólico e eu olho para aquilo e não sei ler aquilo. Gonçalo vai-nos explicar como é que se lê este nome. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá, Zé. Bem, começamos com perguntas difíceis, já estou a ver. Bom, a resposta breve é tão simples como isto. Não faço ideia. O latim. Portanto, cada um leia como quiser. Não, é que a questão é esta: o latim é uma língua morta, primeiro nome, primeira coisa. O latim é uma língua morta e nós, embora haja estudos sobre isso, nós não sabemos como é que realmente as pessoas falavam naquele tempo. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitos destes termos dos nomes científicos não têm nada a ver com latim, são nomes latinizados, mas que usam sons e caracteres que não existiam no latim. Eu apercebi-me disso pela primeira vez, acho eu, quando estava a folhear o meu guia nos primeiros anos e reparei que havia uma trepadeira, que é parecida com a nossa trepadeira azul, que existe na Córcega, que é a trepadeira corsa, e que o nome científico toma o nome de um senhor Whitehead, e então aquilo é Cita Whitehead. Bem, como é que nós vamos ler isto? Vamos ler à inglesa Whitehead ou vamos ler à portuguesa Whitehead? Quer dizer, estas letras nem sequer existiam em latim, portanto, nós estamos a adaptar pronúncias de nomes latinizados. E eu recordo-me, agora voltando aqui à espécie de hoje, que é a Flosa dos Juncos, que é do género acrocéfalos. Há uma espécie parecida que é o rouxinol pequeno dos caniços, que nós chamamos acrocéfalos cirpaceus, mas eu quando aprendi a anilhar, eu aprendi com anilhadores ingleses e eles diziam acrocephalus scarpaceus, e portanto, e eu reparei isto com outras espécies, portanto, nós tendemos a adaptar a pronúncia destas palavras àquilo que é a nossa maneira de falar e de pronunciar determinadas sílabas e determinados fonemas. Dito isto, eu olho para este nome, eu costumo dizer acrocéfalos schoenobaianos, mas também já ouvi pessoas a dizerem seconobaianos ou secobaianos e outras variantes. Portanto, qual é que é correta? Não sei, não sou especialista em língua latina para poder dizer, e talvez, enfim, algum dos nossos ouvintes possa querer contribuir e pôr aqui em comentário qual será, no seu entender, a forma correta de pronunciar este nome, sempre com a ressalva de que, sendo o latim uma língua morta e sendo às vezes estas grafias, sequências de letras que não existiam em latim, nós estamos às vezes aqui a forçar um bocadinho as coisas. Mas de qualquer forma fica aqui o convite para quem quiser então escrever acrocéfalos schoenobaianos, qual seria a forma alternativa ou mais correta de pronunciar este nome. Pois é que eu teria uma certa tendência, assim um bocado talvez idiota, para assumir que na origem do latim, de modo geral, que o OE era lido como I e que o AE é lido como E, ainda dá mais uma variante no meio disso tudo, não é? Sim, mas agora vamos complicar ainda mais as coisas. É que tanto o nome acrocéfalos como o nome schoenobaianos não vem do latim, vem do grego. E, portanto, se vem do grego, embora estejam transliterados para o nosso alfabeto, e, portanto, muitas vezes há uma transliteração seguida de uma latinização, mas nós já estamos a tentar pronunciar palavras que nem sequer vieram do latim. Isto acontece com imensas espécies. Os ingleses chamam Latin names, mas os nomes não são nomes latinos, são nomes latinizados, que é um bocadinho diferente. E já estamos com o nome, então o que é que isto quer dizer? Qual é a origem destes nomes? Bom, Explica-nos lá. acrocéfalos, que é o nome genérico, é uma palavra então que vem do grego e que é uma palavra composta de acros, que significa pontiagudo ou crista, e céfalos, que vem de céfala, que é cabeça. Portanto, acrocéfalos significará qualquer coisa como cabeça pontiaguda.
Mas este género foi proposto por dois ornitólogos, que era o Naumann e o Naumann, eu acho que era pai e filho, se não me engano, em 1811. Mas tem havido dúvidas sobre o que é que ele queria dizer quando escolheu este nome para estas flosas do género Acrocéfalos, porque, quer dizer, elas não têm a cabeça especialmente pontiaguda, pelo menos a comparar com outros passeriformes. Portanto, ninguém sabe muito bem se houve aqui um erro de interpretação ou porque é que ele escolheu este nome. Mas pronto, Eu por acaso pensava que seria pelo facto que algumas destas espécies, quando arrepiam assim um bocadinho as penas da cabeça, parece que de facto ficam com a cabeça a fazer assim um ângulo, não é redondinha, digamos assim. é uma interpretação possível, mas pelo que eu percebi, isto tem dado algumas dúvidas de interpretação sobre o significado deste nome. Mas o que isto significa é mesmo isto: é cabeça aguda ou aguçada ou pontiaguda ou o que lhe quisermos chamar. Quanto aos sonobaianos, os sonobaianos ainda é uma coisa mais rebuscada. Também é uma palavra composta vinda do grego, em que scoinos, se não for shoin, eu digo shoinos porque nós tendemos a dizer chi para o CH, mas vindo do grego, efetivamente, se calhar é mais correto dizer scoinobaianos, porque em grego isto vem de scoinos, e scoinos significa caniço, que é aquela vegetação que cresce nas lagoas e nos paúis, portanto, aquela vegetação estreita, que são umas canas fininhas, e secoinos significa caniço, e baenos vem de baino, que significa caminhar. Portanto, significa que caminha nos caniços. Isto é uma referência ao facto de elas se agarrarem ali nos talos dos caniços e passarem uns para os outros. Mas no Birds of the World tem uma nota a dizer o seguinte: este nome relativamente estranho, na verdade, é uma tradução literal de um nome sueco antigo para a flosa dos juncos, que é Savstigare, e Savstigare traduz-se como aquele que trepa pelos caniços, mas que este nome hoje em dia já não é usado na Suécia. Portanto, ou seja, quem propôs esta designação, que foi o Linneu, porque já lá vou em que género é que ele colocou, mas quando o Linneu propõe este nome, o Linneu era sueco, ele foi buscar um nome antigo, que é o que trepa, a ave que trepa pelos caniços, pega em termos gregos que signifiquem a mesma coisa, junta os dois termos, faz a transliteração para o nosso alfabeto e isto fica latinizado. Portanto, vê bem as voltas que isto deu, não é? E então, isto traduzido à letra fica, isto significa a ave da cabeça aguçada que trepa pelos caniços. É o que isto, em tradução literal, significa. Mas eu ia só dizer, o Linneu não colocou no género Acrocéfalos, porque esse género, como eu referi, foi proposto por dois ornitólogos alemães de apelido Naumann em 1811. O Linneu fez aquilo que fez com quase todos os insetívoros, espetou isto no género Motacilla. Foi onde ele meteu, além das alvéolas, meteu os cartachos, meteu os chasques, meteu os roxinóis e meteu flosas e totinegras e outras coisas. E, portanto, ele chamou-lhe Motacilla sequoianobaenos, ou seja, a alvéola que trepa pelos caniços. Ele pôs muitos insetivos nesse género. Mais tarde é que depois as famílias são todas rearrumadas e criados novos géneros. Mas ele descreveu isto em 1758, porque esta ave é frequente na Suécia, e não é por acaso que foi na Suécia que eu a vi pela primeira vez, no mesmo sítio que já referi para as conversas anteriores, que foi no Parque Nacional de Abisko, que fica no extremo norte do país. Em Portugal, esta espécie é considerada migradora de passagem. Exatamente, é uma migradora de passagem razoavelmente comum, não sendo abundante, eu diria que é frequente, é pouco comum a comum, depende das zonas. Ela nidifica, esta espécie nidifica no centro e no norte da Europa, tem uma distribuição muito vasta a nível europeu, só não nidifica na Península Ibérica, de resto nidifica em praticamente todo lado, embora em Itália não seja muito comum, mas de resto vai desde o meio de França até lá aos países nórdicos, Ilhas Britânicas, Europa Central e do Leste, e depois desce até aos Balcãs e à Turquia. E vai invernar na África subsaariana, ao longo de uma vasta área que se estende desde o Sudão e a Guiné até a África do Sul, Portanto, passando mais por um grande Angola, viajante. sim, passando por Angola, Camarões, Congo, Etiópia, Quénia, Moçambique e outros.
Portanto, tem uma área de distribuição vasta, quer como reprodutora, quer como invernante. Portugal fica então na rota de migração e esta flosa pode ser encontrada tanto na migração primaveril, quando vêm para cima, portanto, quando vão da África para as zonas de origem, que são as zonas onde nasceram, quer na migração outonal, quando saem das zonas de reprodução para ir a caminho da África. Portanto, temos 2 períodos de ocorrência, sendo que a migração primaveril, normalmente elas aparecem cá em março e abril, às vezes até em finais de fevereiro, meados finais de fevereiro podem aparecer no sul, mas é em março e abril que as encontramos mais, pontualmente ainda em maio. A migração outonal dá-se sobretudo em agosto e setembro, embora possa haver registros logo na segunda metade de julho e possa haver ainda algumas em outubro e raramente em novembro. Portanto, os meses mais em que é mais provável encontrar esta espécie serão então março e abril e depois novamente agosto e setembro. São os períodos de ocorrência. Na migração outonal, normalmente há mais, que é o que acontece com a maioria das aves que aparecem cá em passagem. Normalmente há mais no outono do que na primavera. E eu acho que isto acontece por 2 razões. Primeiro, porque muitas aves na primavera seguem uma rota um bocadinho mais oriental do que no outono, que vem mais a oeste. E segundo, porque no outono há muito mais. No outono temos os adultos e temos os juvenis. Depois no inverno há muitas que morreram na viagem ou morreram na zona de invernada, e na migração para cima há menos indivíduos. Só que, por outro lado, na migração primaveril, apesar de haver menos, elas fazem-se notar mais porque muitas vezes, não é raro, aparecem indivíduos a cantar na migração primaveril. E, portanto, em março ou em abril, não é inusitado nós encontrarmos uma flosa de juncos a cantar. Isto acontece com outras aves migradoras que na migração de primavera aparecem e enquanto fazem as suas pausas para a alimentação, elas às vezes passam algum tempo a cantar, e é assim que nós damos por elas, porque elas muitas vezes estão escondidas entre a vegetação. E eu já as observei em diversas ocasiões a cantar na migração primaveril. Tive uma observação absolutamente inusitada uma vez, porque normalmente elas aparecem em caniçais ou em juncais ou assim noutras zonas ao pé d'água, que é o habitat delas. Mas uma vez estava eu a fazer trabalho de atlas, portanto atlas de nidificantes, foi no dia 5 de abril de 2000, numa planície no meio do Alentejo, uma planície praticamente desarborizada, no concelho de Sousel, que fica ali perto de Estremoz, na transição, fica já no distrito de Porto Alegre, mas quase no distrito de Évora. E eu estava a fazer uma visita de atlas, então, em Sousel, lá, enfim, numa zona descoberta de planície, onde há aquelas aves típicas de planície, como trigarões e cotovias e algumas rapinas e picanços, e de repente passo ao pé de uma azinheira isolada, e do meio da azinheira veio um canto que numa ave que nunca mais se calava, com um canto arranhado. E eu pensei, mas coisa que é que está para aqui a cantar, que eu não estava nada à espera de ouvir aquele canto ali. Comecei a ouvir, a ave estava ali a cantar continuadamente, e eu fui pensar, epá, isto com este som parece uma flosa dos juncos. Isto era 5 de abril, portanto estamos na altura delas passarem. Mas o habitat era completamente atípico, não havia ali água, não havia ali caniços, era uma azinheira isolada na planície. E eu pensei, isto só pode ser uma flosa dos juncos, pá, mas isto é tão inusitado aqui que eu não vou considerar este registro sem conseguir ver a ave. Então fiquei ali um bocado debaixo da azinheira, à procura do movimento, e às tantas lá vejo a ave mexer-se pelo meio da ramagem e confirmei visualmente a identificação auditiva. Era mesmo uma flosa dos juncos a cantar numa azinheira no meio da planície. Foi assim um registro que eu achei tão estranho, mas que serve para lembrar que, embora as aves tenham os seus habitats preferenciais, quer para nidificação, quer para invernada, quando estão em migração, ou se quisermos chamar assim, quando estão em viagem, elas param. Lado, não é? Como? Passam por todo o lado quando estão Não, em viagem, não é? e param onde for possível. Ou seja, durante a viagem nem sempre é possível parar num sítio com as características ideais. Eu às vezes até gosto de fazer esta comparação. Hoje em dia é um bocado diferente, porque hoje em dia, quando vamos de viagem, temos as autoestradas e temos áreas de serviço por todo o lado. Mas tu deves te lembrar, quando nós éramos miúdos e queríamos fazer uma viagem até ao norte ou até ao Algarve, que não havia autoestradas, era uma viagem já às vezes de 6 horas de carro, não é? E a pessoa tinha que parar para comer qualquer coisa,
E às vezes parava, era numa tasca à beira da estrada, que era o que havia, não é? E a pessoa não seria o seu lugar ideal para fazer uma refeição, mas se não houvesse mais nada, olha, a pessoa tinha Era que o se que era. levar. Como? É engraçado que eu li que as migrações, ou a duração da migração, a própria, digamos, a distância de voo que elas fazem, isso está muito dependente de um tipo de insetos que são os pulgões. Sim, sim, elas alimentam-se muito de pulgões. E portanto, nem sempre esses insetos estão disponíveis. Por isso é que eu estava a dar o exemplo da tasca, não é? É assim, nós vamos de viagem, se encontrarmos um sítio à nossa medida onde há a comida que nós gostamos, ótimo, e é aí que nós paramos. Mas se não houver, temos que nos contentar com aquilo que há, que às vezes acontecia. Hoje em dia não será tanto o caso, mas pode suceder, não é? Dependendo também da zona para onde a pessoa vai viajar. Mas sim, Mas lá na idealmente ela. nota, essa senhora estava carregadinha de pulgões e era um festim para o bicho, não é? Não, pode também ter acontecido outra coisa. O que acontece é o seguinte: estas aves, a maioria dos insetívoros migra durante a noite, são migradores noturnos, e depois durante o dia descansam e alimentam-se. É claro que se durante a sua migração encontrarem um sítio com características adequadas, seja por exemplo uma charca ou um paúl, é aí que vão parar. Mas se não encontrarem, então vão procurar refúgio noutro sítio qualquer, que pode ser simplesmente uma árvore ou vegetação arbustiva. E eu imagino, claro que isto tem aqui um bocadinho de suposição, mas eu imagino que esta ave fosse a migrar e que quando amanheceu resolveu parar, e como ali era no meio da planície, não havia nenhum sítio à medida, ela parou. Repara, ela pode não ter parado para se alimentar, porque estas aves, quando estão a fazer as longas migrações, elas acumulam previamente reservas de gordura e, portanto, conseguem migrar vários dias, se for preciso, sem se estarem a alimentar ao ritmo habitual. Portanto, elas conseguem sobreviver vários dias sem encontrar alimento. Ela pode ter parado ali não por razões de alimento, mas por razões de refúgio, para se esconder no meio da vegetação. Só que, entretanto, como é na primavera e já estão ali as hormonas a dar sinal, ela já estava a cantar animadamente, porque isso é feito por várias esfolosas, sobretudo, e não só, que durante as migrações já estão a cantar. Portanto, o registro foi inusitado pelo local. Também te digo, se ela não tivesse a cantar, ela podia estar ali enfiada na azinheira, que eu não havia, mas de maneira nenhuma. Portanto, eu acho que há muitas aves a pararem em habitats atípicos na migração. Referes o canto como uma forma de identificar a espécie, mas por acaso canto normalmente não é propriamente o meu forte, muito longe, mas uma das coisas que eu também achei curioso ao estudar esta espécie foi que ela, pelos vistos, gosta de introduzir no meio das suas notas típicas umas notas de imitação de outras espécies e que, inclusivamente, pelo que eu tive a ler, quando é na altura, então, portanto, de fazer o bonitinho para as fêmeas, que fazem questão de não repetir as mesmas notas sucessivamente, como uma Sim, forma de atrair as fêmeas. o canto é variado, ao contrário do roxinol pequeno dos caniços, que faz muito mais notas repetidas e anda sempre ali à volta do mesmo. Este canto é muito variado, inclui muitas imitações de outras espécies, e aliás o que permite identificar esta espécie pelo som, embora o canto seja um bocado arranhado como o roxinol pequeno dos caniços, mas é o facto de ser mais variado e de incluir imitações que nos permite identificar como sendo uma flosa dos juncos. Ela pode incluir imitações de outras espécies, incluindo de espécies africanas, porque elas vão hibernar à África e depois elas conseguem aprender as vocalizações de algumas espécies africanas, e então no meio deste chilreio que elas vão fazendo quando estão a cantar, vão incluir algumas notas de espécies africanas, o que ajuda a enriquecer o repertório. É claro que estas aves que se destacam pelo canto tentam, naturalmente, o macho, quando está a cantar, tenta impressionar a fêmea, entre outras coisas, com os seus dotes vocais. E, portanto, se ele quer impressionar pelos dotes vocais, quanto mais variado for o canto, mais, imagina-se, mais impressionada ficará a fêmea, porque mostra que é uma ave que é dotada, É digamos assim, viajado. que é viajável e, portanto, que é resistente e que, portanto, pode ser um bom parceiro para alimentar a prole. Nós temos muitas espécies até que usam o canto também como uma forma de marcar território e
face a outros machos, pelo que eu li neste, acho que isso não se aplica. Isto aqui é mesmo só mesmo para impressionar as fêmeas, porque diz que assim que formam o casal, o canto termina logo imediatamente. É possível, eu acho que isso acontece com outras espécies, a partir do momento em que os pares estão formados, o canto, embora às vezes em algumas espécies se possa manter ainda para marcar o território, e para evitar que outros machos intrusos se aproximem, mas uma parte da função, a partir do momento em que foi feito o enlace, chamemos-lhe assim, uma parte da função do canto já está conseguida e, portanto, a intensidade poderá diminuir. Faz sentido, sim. Outra questão também é observar esta espécie, apesar de tudo, talvez por causa desses hábitos de andarem no meio dos caniços, é que elas não são assim propriamente se mostrar muito, não é? E depois, ela não só se pode confundir o canto com o roxinol, como também fisicamente ela faz lembrar a funha dos juncos, não é? Pode-se confundir com o roxinol, mas atenção, não é o roxinol comum, é o roxinol pequeno dos caniços. O pequeno, sim, em canto, Sim. não é? No Mas, canto. sim, mas como eu disse, tem menos notas repetidas e é mais variado. Mas sim, quando não cantam, estão lá enfiadas na vegetação, é mais difícil dar com elas. No outono elas não cantam, fazem só assim umas notas arranhadas, que vai-se ouvindo de vez em quando, e eu quando ouço este, quando desconfio que está lá uma, ponho-me assim a espreitar nos caniços, porque embora elas possam estar enfiadas na vegetação, de vez em quando vêm até à orla e andam ali a saltitar na orla da vegetação. Portanto, às vezes mostram-se um bocadinho e é nessas alturas que nós os conseguimos ver. Em relação à identificação. O colega, o pequeno dos caniços, esse mostra-se muito menos, não é? Esse está sempre, quase sempre lá no meio Esse mesmo. também não gosta muito de se mostrar, não. Não? Em relação à identificação, bom, esta ave é castanha, é aquilo que os ingleses têm uma sigla muito engraçada às vezes para descrever estas famosas castanhas, que é Já o o VJs. LBJ, ou LBJ, como ele chama, que significa Little Brown Job. Enfim, não temos uma tradução perfeita para isto, mas normalmente traduzimos por pequeno passarinho castanho. E este é o típico LBJ. É parecido com o roxinol pequeno dos caniços, em termos de tamanho e de coloração geral, mas tem algumas diferenças. A diferença mais evidente é a lista supraciliar de cor creme, que o roxinol pequeno dos caniços não tem. Portanto, aqui tem um contraste tem uma lista ocular escura. A lista ocular é aquela que atravessa o olho, vem desde o louro junto ao bico, atravessa o olho e continua para trás. Depois tem uma lista supraciliar creme, bastante larga e bem visível, que vai desde a base do bico até quase à nuca. E depois tem a coroa escura. A coroa, portanto, que é a parte central da cabeça, é escura, embora tenha assim umas riscas fininhas. O dorso é riscado de castanho, enquanto que o roxinol pequeno dos caniços é liso. Esta tem o dorso riscado, portanto, cabeça leve, com riscas fininhas e coroa escura, lista supraciliar creme, bem evidente, e dorso levemente riscado de castanho. Em relação à funha dos juncos, ela é maior que a funha dos juncos, e a funha dos juncos, além de ser mais pequena, não tem esta lista supraciliar tão marcada e tem a cauda arredondada, quase em leque, quando abre frequentemente, e tem as patas rosadas também. Portanto, há algumas diferenças, e eu acho que com um pouco de experiência não se confunde com a funha dos juncos. Uma das coisas que eu também percebi ao olhar aqui para os mapas do site do EBBA, EBBA2, que olhar para a coisa, é que parece que há aqui uma retração da distribuição, ainda que não tenha lido nada sobre haver ou não uma variação significativa da população. Sim, eu também reparei nisso. Os dados que existem não nos permitem conclusões muito sólidas. De qualquer forma, o que se pode dizer é o seguinte: elas distribuem-se, como eu disse, mais ou menos do meio de França para cima, até ao norte da Europa, e posso dizer que as zonas de maior abundância da Flosa dos Juncos, em termos de abundância, são no Reino Unido, na Irlanda e depois no leste da Europa. No leste, estamos a falar na Polónia, nos países bálticos, nos Cárpatos, ali entre a Eslováquia e a Roménia, e depois para leste, na Rússia, também na Finlândia. Depois, à medida que andamos para sul, a abundância diminui. Mas o que se tem verificado
é que na parte sul da área de distribuição, particularmente em França, e também em Itália e em certas zonas dos Balcãs tem havido uma diminuição. Portanto, há muitas quadrículas em que a espécie desapareceu. Mas, por outro lado, na parte norte da Suécia, que é naquela zona que fica um bocadinho abaixo do Parque da Abisko, que eu falei há pouco, também existe lá uma mancha cor de laranja. Portanto, ela está a diminuir, mas não é só no sul, também me parece estar a diminuir no norte. Portanto, mas não é muito claro. Eu fui ver as linhas de tendência, os gráficos existentes, e eles dizem algumas informações que também não permitem grandes conclusões, porque eles dizem que nas décadas de 70 e 80, que a população terá aumentado na Noruega, na Finlândia, na Áustria e na Ucrânia, mas terá diminuído mais a oeste, ou seja, no Reino Unido, na Holanda, França, Alemanha e Bélgica terá diminuído. E eles dizem que este declínio na Europa Ocidental provavelmente terá sido causado por uma sucessão de secas severas nas zonas de invernada que estão na África Ocidental. Isto nos meados da década de 80. Tu lembras-te do webinário sobre o Papa Amoras em que falámos disto, não é? Sim, 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 sim. Portanto, estes declínios estarão relacionados, porque as populações da Europa Ocidental são as que vão invernar na parte mais ocidental da África. Fará um certo sentido. De qualquer forma, eu fui ver os gráficos, quer para o Reino Unido, quer para a Europa como um todo, e a população parece estar razoavelmente estável. Portanto, a minha interpretação é que terá havido algumas flutuações ao longo do tempo, há sítios em que está a diminuir, sítios em que está a aumentar. Na Inglaterra e na Irlanda diminuiu do primeiro para o segundo Atlas, portanto, de 1970 para 1990, mas depois voltou a aumentar para o terceiro Atlas. Portanto, isto tem tido flutuações. Uma curiosidade é que em certas zonas da área de distribuição, atinge densidades bastante elevadas, como por exemplo na Finlândia, que é um dos países onde é mais comum, chega a atingir densidades de 65 ou 80 casais por 10 hectares, ou seja, isto dá, grosso modo, 6 ou 8 casais por hectare, não sei se estás a ver, é imenso. 6 ou 8, um hectare é um quadrado de 100 metros por 100 metros, portanto 6 ou 8 casais, isto em certas zonas com habitat favorável. Portanto, isto mostra bem a abundância em certos países. Em Inglaterra e Irlanda também parecem demonstrar assim, umas zonas de grande densidade dessa espécie. Sim, eles referem também têm aqui dados, isto no Birds of the World, de densidades de cerca de 1000 casais por 50 km quadrados. 50 km quadrados serão 5.000 hectares. Portanto, aqui a densidade não seria tão grande como na Finlândia, mas 1000 casais por 5.000 hectares dá um casal por cada 5 hectares. Portanto, não é os 6 ou 8 casais por hectare da Finlândia, mas mesmo assim é uma densidade boa, porque nós temos cá espécies que ocorrem em densidades mais baixas. Só que, pronto, nem todas as espécies têm este tipo de estudos de densidades, mas eu acho que estes números são úteis para nos ajudar a medir a evolução da população. E pronto, Gonçalo, hoje ficamos por aqui. Despedimos a todos os que tiveram a paciência de ouvir mais esta conversa e até à próxima. Obrigado, Zé. Queria só ainda que estávamos a falar da origem das populações, só acrescentar o seguinte, porque eu estava a dizer que os da Inglaterra são os que vão invernar na África Ocidental. Efetivamente, a maioria das recapturas efetuadas na Península Ibérica, de aves anilhadas no estrangeiro, tem origem exatamente no Reino Unido, na França e nos Países Baixos. Portanto, vem destes países. Depois há alguns da Alemanha, da Fino-Escandinávia e um da Itália. Mas são sobretudo da Europa Ocidental que... Sim, já tínhamos visto com outras espécies também, que tipicamente as migrações fazem-se por rotas diferentes conforme a origem, não é? Sim. Pronto, era isto. Então agora sim, acho que terminamos. Obrigado a todos e voltaremos em breve para a espécie número 200.